Fala, Dev, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre algo que muito provavelmente você vai passar na tua carreira. Eu já passei, na verdade a gente vai passar sempre, tá? Que é faça as coisas que você não gosta, tá? Eu vou te dar um exemplo que talvez eu vejo que muitos devs, cara, muitos devs passam por isso, que é o seguinte. Quem que é o dev que no começo, quando a gente aprende sobre teste unitário, gosta de fazer teste? Cara, se você gosta, parabéns. Hoje eu gosto, tá? Mas tipo assim, eu tenho 6 anos praticamente de programação, programando praticamente todos os dias e profissionalmente. Então eu tinha que fazer testes unitários. Mas o que eu percebo é que a galera normalmente não gosta. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Mas esse vídeo não é sobre teste unitário. O vídeo é sobre faça as coisas que você não gosta. E depois de um tempo que você vem fazendo essas coisas, você consegue aumentar a sua zona de conforto. Então essas coisas passam a ser extremamente triviais, tá? Então hoje, depois que eu virei sênior, enfim, tô programando muito, fazer teste unitário para mim é a coisa mais básica do mundo. E uma das coisas que mais me irrita é quando eu pego um código que não tem teste unitário, tá? Você tem que encarar teste unitário como se fosse um investimento. Um investimento esse de que você ou outro dev vai fazer alguma alteração em uma classe e não vai sair quebrando tudo, tá? Se você não tem teste unitário, fica muito difícil de você refatorar alguma coisa. E um ponto fundamental que vocês têm que pensar como desenvolvedor é a regra do escoteiro, galera. Sempre que vocês pegarem uma aplicação, vocês têm que pensar, eu tenho que deixar essa aplicação melhor do que eu peguei ela. Então a ideia é que você vá melhorando e é melhorando aos poucos. Eu não estou falando para você pegar algo gigantesco e trocar metade do sistema. Não, incremento aqui, esse nome da variável não está legal, vou trocar por um método aqui, está muito inline aqui, vou quebrar a linha. Coisas pontuais, tá? Às vezes um pequeno refactor e assim por diante. E por que eu estou falando isso para vocês? Recentemente eu percebi que eu não gosto de escrever documentação de fluxo, não gosto de escrever documentação de arquitetura, não gosto de escrever documentação de nada. Só que é algo que eu falei, cara, eu vou fazer. E tem algo aqui que é chave, que é o seguinte. Isso daqui pode virar um diferencial seu, tá, pessoal? O que acontece? Teve uma vez que um tempo atrás eu estava fazendo uma entrevista de um dev e eu percebi que ele tinha um diferencial. E o diferencial dele era que ele manjava muito de teste, cara, e eu nem gosto tanto assim de teste. Só que o cara falou de todos os tipos de teste possível na entrevista e na experiência dele era um pouco diferente, porque ele era desenvolvedor, foi um tempo QA e tal. Eu falei, cara, isso aqui é muito foda, por quê? O cara me explicou o que era smoke test, o cara me explicou a pirâmide de teste inteira, mas daí ele falou sobre black box test, white box test, teste de regressão, todo esse tipo de coisa. E a partir do momento ali, depois daquela entrevista, eu pensei, cara, é muito interessante. Então assim, ó, por mais que eu seja um desenvolvedor indo nessa direção, eu posso escolher virar um pouco aqui e me tornar especialista ou ter um diferencial ali. Então assim, tudo que a galera não gosta de fazer, você pode ir lá e virar uma peça-chave do seu time, tá? Então é como se fosse um jogo de xadrez que você joga aquele jogo que ninguém quer jogar. Mas a partir do momento que ninguém quer jogar, não tem como tirar você daquele lugar, porque é só você que faz isso. Por exemplo, no meu dia a dia, eu não gosto nem um pouco de utilizar Camel. Mas se só você sabe Camel no seu time, me responde, como que alguém vai remover você? Vai tirar essa peça do jogo? Eu tô atirando contra mim mesmo, tá? Então, apesar de, às vezes na carreira parece que a gente é trouxa, no meu caso, por exemplo, no projeto que eu trabalho, eu acredito que eu sou o único dev, tech lead, enfim, que toquei literalmente em todas as peças do sistema, tá? Então, atualmente nós temos 4 que, quando eu falo em peças do sistema, não estou falando de microserviços, estou falando de times diferentes mesmo, que eu realmente atuei, fiz código, fiz teste unitário, fiz várias coisas. Então, assim, pensa comigo, galera. A partir do momento que a empresa pensa, nossa, preciso cortar custos, faz sentido tirar alguém que conhece, primeiramente, a maioria das regras de negócio, alguém que conhece o código, sabe como que está o código. Inclusive, isso é uma forma de você se diferenciar, pessoal. Quando alguém me faz alguma pergunta, é óbvio que eu não vou falar, não, o código foi escrito assim, assim, assado. Mas se você sabe como foi escrito, qual que é a responsabilidade de cada coisa, se você tem na sua cabeça falar, ah não, ali é uma fila MQ que comunica com tal time, volta via Kafka em tal peça e funciona assim assado. Cara, você, de novo, não, se torna uma peça essencial. E você percebe que você consegue se tornar uma peça essencial simplesmente porque você sabe das regras de negócio,
E isso é uma forma de se diferenciar que muitos devs não gostam, tá? Mas isso faz parte do seu trabalho, até porque você é um desenvolvedor analista, você não é só um cara que tem que codar, codar, codar. Você conhece os fluxos, conhece as regras, você conhece os códigos, você foi lá e tocou no código. Você como, se você quer ser sênior, você não tem que ter medo de pegar em código algum, independente do time, independente de quem escreveu. Você tem que ser o primeiro a, não, vai lá, vou ver, vou resolver. Se você faz isso, provavelmente você vai se tornar um cara único na sua equipe. Você conhece os fluxos, conhece as tecnologias, conhece os fluxos, conhece tudo. E além disso, você ainda é o cara que, por exemplo, muitos times não têm teste automatizado, daí você é o cara que aprendeu Cucumber, voltando lá à ideia do QA. Então você é um dev que sabe Cucumber e mais ninguém no time sabe. Cara, você é o cara que garante a qualidade do sistema. Se alguém fizer alguma alteração, você colocou esse Cucumber na esteira, você é outra pessoa, enfim, tem um Cucumber na esteira, rodou, quebrou em algum lugar, cara, você consegue perceber que o tempo que você investiu consegue garantir a qualidade do software de meses, anos e assim por diante. Então, assim, são algumas coisas que você faz na sua carreira que sim, você ganha responsabilidade, mas você se torna um ponto-chave fundamental. Quando alguém tiver problema, tô com um problema aqui no Camera, eu preciso fazer isso e isso. Quem que é a pessoa? É o João. Então, fiz aqui uma entrega e falhou em tal lugar. Não entendi porque falhou. Vou ver quem escreveu o teste. Quem escreveu o teste foi o João. Então você percebe que se torna uma peça valiosa demais. E claro, essa ideia de você sempre vai ter coisas que você não gosta de fazer. Voltando, documentação. Eu não gosto de fazer. Por quê? Porque eu não escrevi muito no passado e agora eu tenho que escrever. Só que eu percebo que vai ficando simples, eu vou fazendo diagrama de fluxo, plant UML, e daí com o tempo isso fica tão natural que deixa de ser um esforço. Entendeu? Começa a ser algo tipo, vou aqui, investir 10, 15 minutos, o time inteiro vai ver, vai saber, e o mais importante, vocês têm que entender o porquê das coisas que vocês estão fazendo, porque se você sabe o porquê das coisas, fica muito mais fácil de você se motivar e continuar fazendo. Por exemplo, por que que você tem teste? Parece besteira, mas cara, você consegue garantir a qualidade do software e garantir que o seu software vai evoluir no sentido de ficar mais fácil para os outros devs, você conseguir ter mais escalabilidade. Quando eu falo em escalabilidade, estou falando de equipe, de pessoas. Mais pessoas conseguem entrar no código, entender o que faz a partir dos testes unitários. Entende? Você vai ter menos dor de cabeça com bug fix, você vai ter menos dor de cabeça com gente abrindo incidente. Então, cara, é um valor inestimável os testes. A mesma coisa a documentação. Por que que eu estou começando a fazer documentação? Porque eu esbarrei no problema de escalabilidade. E quando eu falo escalabilidade, é escalabilidade de gente. Então, assim, vem um cara, eu contratei uma pessoa aqui, um ali, veio um cara de outro time, mas eles não conseguem me ajudar em tempo hábil. Por quê? Porque não tem documentação, eles não têm a obrigação de saber quais que são os contratos, como que trafega, como que funciona, quais as regras de validação, tudo isso. Então, assim, a culpa não é deles, a culpa é nossa, a culpa é do time inteiro que não fez a documentação. Algo que todo mundo sabe que é básico e a gente deveria fazer. Então, assim, cada momento que você passar por algo assim, que você tiver dificuldade, você tem que olhar e pensar, cara, como que eu resolveria isso? Por que eu estou passando por isso? No nosso caso, foi falta de documentação. Então, assim, eu aprendi a importância disso e comecei a mudar. E por mais que não seja confortável, eu sei que isso vai fazer diferença lá na frente na minha carreira, vai fazer diferença na equipe, na empresa e assim por diante. Galera, no vídeo de hoje era isso que eu queria falar para vocês terem essa ideia em mente e começarem a usar e aplicar e ser mais estratégico na carreira de vocês, tá? Começar a enxergar possibilidades de, eu vou ser um especialista nisso aqui, eu vou tocar em todas as partes do código, vou manjar do fluxo, vou saber sobre isso. E é isso. Galera, eu tenho escrito alguns posts lá no meu LinkedIn. Vou deixar aqui o link do meu LinkedIn aqui na descrição para você dar uma olhada nos posts e até mais do que isso, tá? Eu não quero que você só consuma. Eu quero que você leia e que você produza, porque eu quero que você seja referência, eu quero que você compartilhe e você seja um produtor, não só um consumidor de conteúdo, tá? Então, se você tiver interesse, vou deixar aí na descrição o link de um artigo, qualquer um que eu escrevi, estou escrevendo um por dia, enfim. E